aguda. Tá, e aqui vou. Aqui é basicamente a estrutura da minha aula. Vamos fazer uma pincelada na introdução, fisiopatologia, epidemiologia, etiologia da pancreatite aguda. O papel da TC, principalmente TC, tem os outros exames, né? Ultrassom, ressonância. O ultrassom ele vai ficar um pouquinho dificultado assim para uma avaliação mais acurada, porque o paciente já vai estar com dor, o pâncreas já vai estar um pouquinho edemaciado, então você vai apertar ali para ver o pâncreas, não vai dar muito bom. Ressonância é um ótimo exame, só que ele é demorado. Então, a tomografia geralmente é o melhor exame para avaliar pancreatite aguda. Nesses casos que precisa de uma resposta mais rápida. Vamos falar sobre os critérios de Atlanta, que são o ponto fundamental da aula. Vou trazer um casinho clínico. E, por fim, os take-home messages, né, gente? Vai para casa com as mensagens principais. Então, tá, na introdução, dentro da epidemiologia, aqui um estudo dos Estados Unidos, essa causa da pancreatite aguda, ela foi responsável por cerca de 275 mil internações hospitalares por ano. Dessas internações, 80% geralmente eles têm, 80% dos pacientes internados geralmente têm um quadro mais leve e eles vão de alta depois de uns dias, 2, 3 dias, pouquinhos dias depois. A taxa de recidiva da pancreatite aguda ela vai variar de 0,6% a 5,6%, dependendo da etiologia. Em relação à etiologia do álcool, do etulismo, ele vai ter uma maior recidiva. Aqui tem um quadrinho ali do lado do Radiology Assistant, que eles falam dessa mortalidade, que ela vai variar até menos de 1% nos quadros mais leves, até 15 a 25% nos quadros mais graves, que tem necrose infectada. Tem esses dois bracinhos ali, que é a necrose estéril e a necrose infectada. A gente se pergunta assim, quando que vai ter a infecção dentro desse quadro da necrose? Eu já vou trazer um pouquinho antes, assim, esse ponto. Quando tem principalmente a presença de gás. Gás, quando a gente está rodando ali a tomografia, a gente vê ali o gás dentro das alças, que ele fica bem preto. Então, tem esses focos bem pretos ali no pâncreas, ao redor do pâncreas, peripancreático, que a gente já levanta a luzinha para pensar nessa questão de infecção da necrose. Dentro das etiologias, as duas principais causas, elas vão ser os cálculos biliares, de 35% a 40% dos casos. Eu vi em outras referências que chega até mais. E a outra causa é o uso do álcool, como a gente já havia falado antes. Outras causas são hipertrigliceridemia, que a gente vê muito ali na faculdade, quando a gente está estudando, que eles falam, o triglicerídeo bem alto é um fator de risco para pancreatite. Pós-CPRE também falam bastante. Lesão do ducto pancreático, medicamentos. Dentro dos medicamentos, o ácido valproico, mesalazina, eles estão dentro dos que podem causar pancreatite aguda. Na fisiopatologia, então, é aquela fisiopatologia básica, que vai ter um insulto ao pâncreas, ao parênquima pancreático, e essa lesão, ou do ducto, ou dos ácidos, ela vai causar uma inflamação, e por fim, nessa caminhada, as células elas vão se autodigerir. E aqui tem um pontinho aqui que eu falei, que eu coloquei aqui. O álcool pode causar pancreatite aguda por meio da toxicidade direta e também por processos imunológicos. E dentro da causa dos cálculos biliares, eles podem
levar à obstrução temporária, e acredita-se também que esse seja o mecanismo que causa pancreatite pós o CPRE, que é aquele examezinho, todos sabem, né? Eu acho que eu não preciso explicar. É, continuando, no diagnóstico a gente tem esse tripé, que são os critérios clínicos, os laboratoriais e os exames de imagem. A gente precisa de dois desses três. Os critérios clínicos são aquela do perium, meu Deus, gente, além do estômago, epigástrica, dor epigástrica, dor em faixa, todas aquelas características que a gente vai vendo no decorrer do assunto da pancreatite, que às vezes irradia para o dorso. Dentro dos critérios laboratoriais, eles falam mais dessa questão da amilase, da lipase estar acima ou igual a 3 vezes o valor do limite superior da normalidade. Pode estar bem elevado, quanto pode estar ali 3 vezes, já entraria como critério. E os exames de imagem, que são a avaliação pelos exames de ultrassom, de ressonância, de tomo, que sugerem achados da pancreatite aguda. Aqui dentro do papel da TC, como eu já havia falado antes, que a TC seria o ideal, a TC ela vai ter vários papéis fundamentais. Vai investigar a etiologia, vai confirmar o diagnóstico, vai avaliar a extensão da doença, bem como as complicações e também realizar um diagnóstico diferencial. Às vezes pode ser outra causa, tumor, às vezes a gente vai pensando em pancreatite, é outra causa. Aqui o ideal seria a TC com contraste. A gente fala que é um arterial mais tardio ou portal. O principal seria o portal, que daí a gente vê que o pâncreas está realçando bem e vê se tem alguma lesão focal. A extensão, eu vi que acima de 30% da extensão acometida ali no pâncreas, acima de 30% leva a um pior prognóstico. Então, a gente precisa ver esse pâncreas realçando bem. Não é obrigatório ser com contraste. Às vezes, sem contraste, a gente já vê aquela densificação ao redor do órgão, às vezes umas lâminas líquidas também, líquido livre, peripancreático, mas o ideal seria com contraste. E dentro da suspeita de pancreatite, a gente tem que fazer essas duas principais perguntas, que vai nos levar ali para os critérios de Atlanta. Se esse paciente tem necrose nesse exame e há quanto tempo são os sintomas que ele vem relatando. Dentro desses critérios de Atlanta, então, eles vão falar basicamente dessas duas perguntas: se tem necrose ou não e há quanto tempo. Aqui dentro desse braço esquerdo que a gente está vendo aqui no slide, seria mais para a reação da pancreatite necrosante. Quando se tem necrose, e o ponto-chave são 4 semanas. E nesse bracinho direito é a pancreatite edematosa intersticial, que é quando não tem necrose. Dentro desse da esquerda, quando tem necrose, a gente vai subdividir menos ou menor ou igual a 4 semanas, a gente fala que é uma coleção necrótica aguda, que é um CNA, a sigla que a gente fala. Acima de 4 semanas é Wallet of Necrosis, que é o ON, gente. Meu Deus, meu inglês tá super arcaico, sorry. Do braço direito, quando não tem necrose, é a pancreatite edematosa e aquele ponto das 4 semanas. Menor ou igual a 4 semanas é a coleção fluida peripancreática que a gente fala aguda, que é o CFPA.
e o pseudocisto acima das 4 semanas. A gente vai falar um pouquinho mais de cada um. Da coleção necrótica aguda, a gente já vai. Oi? Só deixa eu falar uma coisa da necrotizante, que Ah, por sim. definição, assim, a pancreatite necrotizante pode ser, tu deve ter lido também, ela pode ser uma necrose do parênquima Ah, e do tecido adiposo. Tu vai falar depois ou não? não, eu li, mas não coloquei. Essa necrose pode ser do parênquima pancreático e dos tecidos adjacentes, mas também pode ser só do parênquima ou só do tecido. E qualquer um desses, a gente já bota ela como uma pancreatite necrotizante. E Uhum, aí, o que vocês vão perguntar, tá, mas como é que eu vou saber se é um líquido livre, ali, um edema, um líquido peripancreático de uma pancreatite edematosa para diferenciar de uma coleção necrótica aguda? É, o que vai chamar atenção, assim, é se é só umas lâminas líquidas lisas, assim, parece líquido mesmo, aí é mais para edematosa. Se for uma coisa mais heterogênea, tu vê que tem densidade diferente, que tem densidade de gordura, que tem umas áreas que parecem sangue, alguma coisa assim, aí já fala mais a favor de uma coleção necrótica aguda. uhum, Então, só pelo tipo de líquido a gente já consegue pensar se é um ou outro. uhum. E também tem a parte da gente utilizar o ROI, né, para ver, pega o sem contraste, pega o com contraste, geralmente tem que ver na mesma região. Se variar acima de 10 teve realce. Se variar abaixo de 10 não teve realce. Geralmente, a necrose ela não tem realce, então não vai ter diferença. Além desse hiporrealce, ou não ter realce, a gente vai ver outras características, como a Laís falou, que tem alguns focos com densidade de partes móveis, às vezes, é, um quadro bem heterogêneo, a gente vai ligar mais para necrose. Vamos aqui na coleção necrótica aguda, que é o CNA, que eu peguei do Radiology. Ele fala basicamente aquilo que a gente falou do tempo, né, que é menor de 4 semanas. E eles falam que é uma coleção ela mais heterogênea. Ela tem uns focos mais densos, outros menos densos. A parede ela não é tão bem definida, e aquilo que a Laís falou pode ser intra, extrapancreático. Aqui é ruim porque a gente não pode janelar, né? A imagem, mas é importante a gente vendo a tomografia, a gente tentar janelar, porque quando a gente fecha um pouquinho a janela, a gente fala assim que fecha um pouquinho mais a janela, que deixa o exame um pouquinho mais escuro, para ver essas áreas bem heterogêneas. Esse WOM, ele então vai ser acima das 4 semanas, vai estar dentro daquele braço da pancreatite necrotizante, e a coleção ela vai estar muito heterogênea. Assim, eu li e eu vi algumas aulinhas também, até do Rádio Postos, que é bem boa. Ele fala assim, ai, que é uma coleção assim feiosa, entre aspas, que ela não é muito organizada, ela tem vários pontos heterogêneos, então a gente vai se guiar pelo tempo de evolução, 4 semanas, menos ou mais, e por essas características mais heterogêneas, um realce mais heterogêneo ao meio do contraste, né? Ali dentro daquele bracinho da pancreatite edematosa, que não tem necrose, mas que não se exclui que pode ter necrose mais futuramente, né? Então a gente tem a CFPA, que é a coleção fluida peripancreática aguda, que é menor do que 4 semanas, e é um líquido mais homogêneo. A gente fala que é um house mais homogêneo, o líquido ele meio que vai decantar ali na região peripancreática.
não tem aquelas partes mais heterogêneas que a gente vê na UON, por exemplo, e também até mesmo na necrose, que tem as áreas mais heterogêneas. É um líquido mais homogêneo que a gente fala. Então, no pseudocisto, essa daqui é um pouquinho mais fácil da gente imaginar, né? O pseudocisto ele vai ter a evolução acima de 4 semanas e vai ter uma parede bem delimitada. Às vezes precisa até drenar, como eu coloquei aqui na imagenzinha do Radiology, que dependendo do tamanho, às vezes pode causar obstrução de órgãos adjacentes. Eu vi um casinho que precisou drenar porque estava obstruindo ali a passagem gástrica. Tudo vai depender do tamanho, do volume, de outras características também. Laís quer falar alguma coisa? Não, eu queria falar, pode botar naquele slide ali disso aí. É assim, ó, a gente tem que pensar entender que às vezes, se a gente faz uma tomografia muito precoce, pode ou não pegar um exame normal, ou Uhum. ter só aquela densificação. E aí, se tu faz um exame um pouquinho mais tardio, ali com 48, 72 horas, aí que vai dar tempo de aparecer uma necrose do parênquima pancreático, a necrose dos planos adiposos ali peripancreáticos. Então, muito se quando aparece em questão, assim, principalmente, porque não precisaria da tomografia para fazer o diagnóstico, né? Então, assim, tu poderia fazer a tomografia um pouquinho mais para uns 2, 3 dias de dor, para já poder estadiar essa pancreatite de um jeito mais adequado, vamos dizer assim. Uhum. Então, tu poder já ver se tem necrose do parênquima, porque geralmente quando aparece um pouquinho mais para frente. Uhum. E aí, o que o Raoni está mostrando ali é porque ela basicamente tem duas evoluções, né? Ou ela vai para só edematosa, ou ela vai para pancreatite necrotizante. E aí, dentro desses dois subtipos, depende do tempo de evolução, a gente vai classificar aquele líquido que está em volta do pâncreas, né? Uhum. Ô, Laís, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. O, a diferença do Alloidorff necrosis ali do pseudocisto, tipo, até procurei aqui imagens, eu achei eles bem parecidos. Se diferenciaria pelo quê? Só pelo gás dentro dessa WOM Não, o ali? gás, na verdade, ele indica já que tem uma infecção, Tá, né? Então a gente pensa tanto pelo. A gente vai ver. Geralmente tem outros sinais que o paciente teve uma pancreatite necrotizante. Então, assim, tu vai ver outras, tu vai ver uma coleção ali de parede espessada, tu vai ter uma área heterogênea no meio dessa coleção. Ela não é tão bonita quanto a outra. Depois, quando o Raoni bota, mostra as duas aí, Raoni, acho que tu consegue. Tu vai falar? Ou tu vai. Tipo, o cisto sim, o pseudocisto é um cisto simples, olha ali, ele é bem bonito, regular, redondinho, parede lisa. É aquele líquido que organiza e fica numa bolinha. tá. O outro é como se for, Ah, tá, é bem mais heterogêneo, né? é bem mais heterogêneo, entendeu? Tá, E aí, quando tem gás, daí já é sinal que tem alguma complicação. tá, entendi. Daí já é outra, pior ainda, entendeu? É um caminho. Não tem que ter gás para tu chamar de coleção necrótica. Tá, valeu. Então, como o Tiaguinho já perguntou e eu fiz esses 2 slidezinhos para falar, como a Laís já falou, então eu não... Já matei a charada, já. já matou, já, Pois assim. fale, faz para todo mundo entender de novo. Pra fixar. Tá, gente. A gente geralmente pergunta assim, qual a diferença entre o CNA, que é a coleção necrótica aguda, e a coleção fluida peripancreática aguda, e também a diferença entre o ON e o pseudocisto. Além daquele tempo de corte das 4 semanas, elas têm características individuais que podem falar a favor desses títulos, né? A coleção necrótica aguda, como a gente falou ali, tem aquele realce heterogêneo,
Tem até ali em cima, abaixo da pancreatite aguda, realce heterogêneo, normal ou mínimo. Não vai ser aquele líquido homogêneo que está decantado ali peripancreático. Ele vai ter áreas heterogêneas, mas hipodensas, que você pode comparar ali com ROI também. A coleção fluida peripancreática aguda é algo mais organizado, que a gente fala. É um líquido mais bonitinho, entre aspas. É aquele líquido livre que a gente costuma ver nos exames. Não é um líquido mais heterogêneo. Aqui, entre o ON e o pseudocisto, essa diferença ela é até mais visualizável na nossa cabeça do que o CNA e o CFPA. O ON é aquela coisa feiosa, como eu falei, entre aspas. É uma coisa não muito organizada, que tem focos mais hipodensos, não é muito bem definida a parede. O pseudocisto, esses dois são acima de 4 semanas, contando com isso, né? Com esse ponto de corte. O pseudocisto já é aquela bolinha mais bonitinha, mais encapsulada, com líquido homogêneo dentro. Então, seriam mais essas. Tem outras diferenças, mas essas já que são as principais. Aqui eu também li ali no Radiology que eles falam desse sistema PAN-code, que é mais para a gente visualizar e colocar no nosso laudo pontos importantes, como a localização, se é na cabeça, no corpo, na cauda, a extensão, como eu tinha falado, menos de 30%, lembrando que mais do que 30% leva a um pior desfecho, né? Um pior prognóstico. Geralmente eles falam assim, dividem em 4 quadrantes, se tiver mais do que um quadrante acometido, então já tem mais do que 30% e já leva a um pior prognóstico. As coleções, se tem coleção ou não, a descrição, como eu já tinha falado ali embaixo, presença de gás, é muito importante que a presença de gás vai dizer se tem uma complicação, uma infecção, né? E aqui o casinho clínico que eu vou trazer é um paciente, ele é masculino, 58 anos, ele buscou atendimento ali no hospital por dor epigástrica associada à icterícia, que já vinha há mais ou menos 5 dias. Os exames laboratoriais, eles evidenciaram um quadro inflamatório de base pancreática por provável causa biliar. Ele fez exame, viu que tinha cálculos, e dentro dessa internação hospitalar, ele fez a colecistectomia, mais ou menos uns 7 dias depois. Aqui a gente já consegue ver essas duas imagens. Essa daqui a gente já consegue ver aqui a vesícula com esse conteúdo mais espontaneamente hiperdenso, que a gente fala que pode ser de cálculos. A gente já fala assim na radiologia defensiva que pode ser, mas aqui a gente já pode cravar um pouquinho, que é cálculo mesmo. Aqui eles mostraram nesse exame o pâncreas um pouquinho com aumento volumétrico, com perda da definição dos contornos habituais, principalmente ali na sua porção cefálica, associada à infiltração líquida dos planos adiposos adjacentes. Aqui esse exame foi realizado ali na admissão, ele fez a colecistectomia, e ele retorna após 4 semanas. Vamos pensar nesse ponto de corte, né? 4 semanas que a gente já vinha falando. Após 4 semanas do início dos sintomas, retornou por febre, taquicardia, hipotensão. Estava mais assim com um quadro meio séptico. Dentro dos exames de imagem, aqui nesses cortes axiais, principalmente na fase portal, demonstram assim, coleções hipoatenuantes, com realce periférico nas porções peripancreáticas. A gente vê aqui, será que dá zoom? Não, né? Ui, passou o slide, calma. A gente vê que o pâncreas, ele tá meio heterogêneo ali. A gente vê aqui nessa setinha, a setinha aponta pro pâncreas, mas aqui, por exemplo, aqui, ó, tá mais hipodenso, mais escuro, aqui tá um cinzinha mais isodenso.
e aqui é o restante do pâncreas, né? Então a gente vê que teve uma complicação, né? Provavelmente necrohemorrágica, por causa do tempo de evolução, por esse realce mais heterogêneo. Não seria uma coleção necrótica aguda, porque ele veio acima de 4 semanas. Vamos sempre lembrar desse ponto de corte. Então, foi instituído tratamento medicamentoso, o paciente persistiu com provas laboratoriais inflamatórias, apesar do tratamento medicamentoso. Então, foi sugerida a drenagem da coleção, que foi feita sem intercorrências, pelo Marcelo. Aqui são imagens do plano axial, do plano sagital e do plano coronal. Aqui a gente mostra que essa coleção ela cresceu bastante e ficou mais hipodensa. Esses pontinhos brancos aqui são do dreno, tá? Foi realizado o procedimento sem intercorrências e após 12 semanas da admissão hospitalar, o paciente veio, realizou ressonância. Na ressonância magnética foi mostrado que houve resolução dos sinais inflamatórios do pâncreas. Então a gente vê esse caminho, né? O paciente dando entrada com quadro inflamatório pancreático por causa biliar, que é uma das principais. Foi feito colecistectomia, ele retornou após 4 semanas com o quadro agravado, né? E depois de 12 semanas ele fez a ressonância e viu que teve uma melhora desses sinais inflamatórios pancreáticos. Aqui a evolução, que ele deu entrada na admissão hospitalar, fez a colecistectomia. Após 4 semanas deu entrada com um quadro mais séptico, que a gente vê um pâncreas com a coleção mais heterogênea. E aqui no C é a ressonância mostrando resolução do quadro inflamatório pancreático. Então, gente, vamos finalizar, né? E antes de finalizar, vamos falar das take-home messages, né? Vamos para casa levando esses principais pontos. O diagnóstico da pancreatite aguda, ele vai se basear naquele tripé, critérios clínicos, laboratoriais, amilase, lipase acima ou igual a 3 vezes o valor superior da normalidade, critérios clínicos, a dor e os exames de imagem. 2 desses 3 a gente já pode bater o martelo, que é pancreatite. E os critérios de Atlanta, que são fundamentais, que eles vão fazer aquele corte do tempo de evolução menor ou igual a 4 semanas, maior do que 4 semanas. Os tipos de complicações, então vamos para aquele bracinho da pancreatite necrotizante ou para aquele outro bracinho que é a pancreatite anematosa. E as principais diferenças entre esses tipos de complicações, né, que a gente falou. Estou a dispor. Fechamos, gente. O Raoni, é aquele caso que eu te passei, né? Isso. Eu vou abrir aqui o exame, tô abrindo o exame dele para mostrar para vocês. Ah, sim, fica melhor, com certeza. Tentando, peraí. É que no fim, até pro congresso, a gente não colocou uma coisa que era muito. Enfim, eram muitas coisas, eu não lembrei disso. Aham. O exame é antigo, demora um pouquinho para baixar, mas eu já mostro. Aí eu faço o que? Coloco interromper. Tu interrompe o teu compartilhamento e daqui a pouco eu já peço para eu poder compartilhar. Tá.